volta com o grande debate e eu já quero começar esse bloco apresentando meus convidados. Mais uma vez aqui comigo, Alessandro Soares. Hoje temos Gabriel Sampaio em Brasília, Ivan Sartori, que já esteve com a gente aqui também, e Armando Matos já esteve aqui com a gente também. Então, hoje é claro que eu vou começar com o Gabriel. Mas antes, vou dizer qual é o nosso tema. O governo federal fechou em 242 nomes a lista de empresários e sindicalistas convidados para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão. A primeira reunião ocorre hoje com a participação do presidente Lula. Lula, que fez um discurso na abertura e falou sobre urgências ambientais, fome, desigualdade e, mais uma vez, fez críticas à política de juros atual. Mas um dos pontos que mais chamam a atenção no Conselhão é que entre os participantes do colegiado estão nomes ligados ao agronegócio e também nomes ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A gente lembra que a inclusão do MST no Conselhão ocorre enquanto a Câmara dos Deputados discute a criação de uma CPI para investigar o movimento. A comissão, que foi impulsionada pela bancada ruralista e por parlamentares conservadores e bolsonaristas. Então, vamos à pergunta. Já anunciei quem seria o primeiro. Gabriel Sampaio, boa tarde, bem-vindo aqui. Como é que você acha que será o diálogo entre MST e ruralista no Conselhão? E mais, eu vou aumentar essa pergunta. Qual a estratégia de colocar pessoas tão diferentes sentadas assim, frente a frente muitas vezes? Está aqui. Bom, reforço que é a importância de ter um conselho para discutir os rumos do país e que contemple a diversidade das forças produtivas da nossa nação. O Brasil é um país com enorme potencial econômico, enorme potencial de produção agrícola, mas que precisa, de fato, discutir as condições em que o latifúndio monocultor pode trazer para o desenvolvimento social do nosso país. Então, é fundamental que uma nação que queira se tornar maior, ter uma economia pujante, envolva todos os setores produtivos no debate sobre os rumos do governo. Então é importante que o Conselho seja diverso, é importante que traga um movimento social que tenha a história que o MST tem e pessoas do campo que estão diretamente ligadas aos flagelos do campo no Brasil. Em outros momentos da história, as elites econômicas interditaram debates importantes para o desenvolvimento social. A Lei de Terras, por exemplo, de 1850, interditou a possibilidade que o campo fosse utilizado como ferramenta para combater o nosso passado colonial, para combater o passado de escravidão. O latifúndio no Brasil hoje precisa discutir a sua capacidade produtiva. Aliás, o setor econômico e agrícola precisa discutir a sua capacidade produtiva em realizar os direitos sociais também no país. Nós somos um dos maiores produtores de alimentos e temos ainda uma população, um número grande de pessoas passando fome no país. É só com diversidade e com liderança que nós vamos enfrentar esse problema. Ivan Sartori, tenho certeza que não vai discordar de mim quando digo que o país precisa de diálogo, precisa sentar e conversar. Agora pode ser que discorde quando eu falar a minha pergunta. É uma boa estratégia colocar todo mundo assim no mesmo espaço, em determinado período de tempo com frequência e tentar esse diálogo, tentar forçar esse diálogo? Eu cumprimento você, Adriana, e cumprimento todos aí, nossos debatedores e nossos espectadores, ouvintes. Olha, eu acho que esse conselho é um conselho que foi criado para a legislação, né? Tem uma lei específica, 10.683, e esse conselho efetivamente visa aí a discussão de políticas públicas, diretrizes específicas e meios especificamente para o crescimento do país. É um conselho que realmente me parece que consiste numa forma de otimizar a administração. E eu acho que aí eu não posso discordar, eu penso que todos os segmentos da sociedade têm que estar representados aí nesse conselho. Independentemente das desavenças, das divergências e de todas as discussões e problemas que nós temos tido aí, inclusive com invasões no campo, etc. e tal, problema que nós temos aí de agrário. A questão é que nós temos que discutir isso. Sentar numa mesa, discutir isso e chegar a um denominador comum é
importantíssimo para o país. E essa diversidade no Conselho, pelo que eu penso, traz aí um benefício grande para a nossa nação, na medida em que todos poderão levar os seus interesses, as suas aflições, as suas dificuldades para a discussão ali em mesa. Então, me parece que isso se afigura salutar, essa diversidade, esse sistema descabinado, que significa que nós temos todos os segmentos da sociedade. Eu posso até não concordar com muita coisa, com o que prega efetivamente o Movimento Sem Terra, embora tenham suas aflições, embora tenham suas dificuldades, mereçam atenção à questão da reforma agrária, e parece que o diálogo entre todas essas pessoas é salutar e deve ocorrer. Muito bem, muito bem. Eu queria falar agora com o Alessandro e aí trazer até não só o MST, Alessandro, porque a gente sabe que esse diálogo entre o MST e o agro é um delicado, mas nós temos ali setores absolutamente divergentes ou setores muito diversos, como eu trouxe aqui. E, por exemplo, a Luísa Trajano, do empresariado, ao Renê Silva, do Complexo do Alemão, representando aí as favelas. E deles, eu vi todo o discurso do presidente Lula hoje pela manhã, dali sairão sugestões para o governo. Sugestões, inclusive o presidente Lula falava que o PAC nasceu ali. Dessas sugestões, nos setores tão diversos e algumas vezes antagônicos, o país de hoje não é o mesmo de 2013, não é o mesmo de 2005, a gente consegue trazer algo de concreto? Olha, Lu, eu tenho a impressão de que sem o diálogo não tem como trazer nada de concreto. Ou seja, eu preciso do diálogo primeiro. Não tem, se nós estivéssemos numa ditadura militar, se nós estivéssemos num regime não democrático, esse conselho seria um conselho, vou chamar aqui um conselho fake, um conselho que não refletiria uma realidade democrática e muito menos que essas propostas seriam democráticas. Então, a própria ideia e a noção de que esse agrupamento de pessoas tão distintas, né, divergentes muitas vezes, vão se reunir e pensar o país, isso me parece já um ganho tremendo. Agora, dessa junção, dessas reuniões, partir para propostas concretas, logicamente tem um longo caminho, porque nós estamos num momento específico no país onde esses grupos estão voltando agora. Então nós passamos aí literalmente por um bom período no qual você não tinha esse diálogo sendo montado a partir do governo federal. E agora está voltando esse diálogo, reconhecendo as divergências, mas reconhecendo que eles têm que se reunir. E sem essa reunião, né, prévia, não tem como a gente pensar em qualquer atividade política concreta, qualquer política pública para o país, sem essa reunião e sem esse diálogo. Então, me parece extremamente importante, e aqui destaco muito o que o Gabriel disse, né, eu preciso trazer a diversidade da sociedade, porque esse é um princípio também para que as propostas que saiam do Conselho, elas sejam também democráticas. Faltou isso, e talvez nós tivéssemos nesse lapso, digamos, nos governos de Michel Temer, Jair Bolsonaro e o segundo governo Dilma também. Vocês acham que isso agravou o nosso problema político de diálogo, Armando? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês nessa bancada tão rica. Sua pergunta é bastante interessante, mas aproveitando também, falando sobre esse conselhão, que foi montado com pessoas que pensam de forma diametralmente antagônica, né? Nós temos empresários e nós temos líderes do MST, né? E pessoas do agronegócio, né? Que quando falam em MST ficam de fato arrepiadas. E nós teremos essa conversa e essa união entre essas pessoas. Vamos ver o que vai sair desse conselhão. É claro, é um pouco prematuro nós falarmos olha, eles vão pensar dessa forma, vai se produzir algum resultado efetivo. Mas só de colocar essas pessoas à mesma mesa para conversar e trocar experiência. O que nós não podemos fomentar no nosso país, falar em reforma agrária, sensacional isso. Eu acho isso muito bacana e produtivo. O que nós não podemos falar, incentivar e estimular é invasão de propriedades. Isso, de forma alguma, isso é crime, né? Nós sabemos, todos nós aqui, o telespectador também. Então, nós fomentarmos isso em hipótese alguma.
Nós estamos hoje vivendo muito aqui no nosso país do agronegócio. Nós sabemos que uma receita muito grande nossa é do agronegócio. Nós precisamos respeitar esse tipo de empresário. E quando nós falamos em invasão de propriedade, isso causa um certo calafrio mesmo. Agora sim, respondendo a sua pergunta, vamos aguardar os próximos dias o que vai sair disso, né? Agora, realmente, num primeiro instante, causa sim uma certa preocupação.